A Saúde que se ouve, o podcast da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, onde falamos de saúde de forma simples e sem complicações. Trazemos conversas úteis, especialistas e temas que fazem a diferença no seu dia-a-dia. Porque cuidar da saúde também é saber ouvir. Já ouviu falar em cirurgia de ambulatório? Sabe como funciona e o que muda na experiência do utente? Neste episódio da Saúde que se ouve, vamos desmistificar este modelo que permite realizar cirurgias com segurança e regressar a casa no próprio dia. Com o contributo de profissionais de saúde, a enfermeira Liliana Ricardo, diretamente envolvidos neste processo, explicamos o percurso do utente, os cuidados a ter e as vantagens desta abordagem. Bem-vindas, eis as convidadas ao podcast A Saúde que se ouve. Connosco temos a doutora Filipa Taré, cirurgiã do Hospital Dr. José Maria Grande, Serviço de Cirurgia, a enfermeira Arminda, a enfermeira gestora da cirurgia ala esquerda e responsável também da cirurgia do ambulatório, e a enfermeira Paula Pinheiro, que é responsável da cirurgia do ambulatório, trabalhando também na cirurgia ala esquerda. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre cirurgia do ambulatório. O que é que se entende por cirurgia do ambulatório? Então, cirurgia de ambulatório, na verdade, é um procedimento cirúrgico que é realizado sem a necessidade de internamento hospitalar, facilitando, assim, o processo. De forma convencional, e por isso dizemos a outra cirurgia, uma cirurgia convencional, os doentes precisavam de ficar internados ou admitidos na véspera da sua cirurgia, faziam todos os exames necessários para essa cirurgia na véspera, ficavam então no dia da cirurgia e só tinham alta 2 dias depois. Com a evolução dos tempos percebemos, não só nós, o mundo inteiro, que não havia necessidade de ter tantos dias em internamento hospitalar e que os procedimentos poderiam ser feitos de forma segura sem essa necessidade. Portanto, a cirurgia de ambulatório inclui todos os procedimentos que são feitos sem necessidade de internamento hospitalar, geralmente entrando no próprio dia e saindo no dia mais tarde, mas também está preconizada na cirurgia de ambulatório passar a pernoita ou fazer a pernoita, e aí ficaria como one day surgery. Geralmente a alta tem que ser feita ou tem que ser dada até 23 horas depois da admissão, coisa que geralmente é cumprida, e com isto notamos que reduzimos bastante as admissões hospitalares nas cirurgias eletivas e os procedimentos são seguros e a experiência dos doentes, fala-se disso um pouco mais à frente, é igualmente satisfatória. Doutora Filipa, todos os utentes são elegíveis para esta intervenção em cirurgia do ambulatório? Não são todos, infelizmente por um lado, mas claro que se percebe. Facilitamos a situação. Cirurgias oncológicas major, por exemplo, quando é necessário ressecar o estômago, a parte do estômago, o intestino, essas cirurgias implicam outro tipo de cuidados, uma complexidade muito maior do procedimento, não são doentes elegíveis para cirurgia de ambulatório. Agora, todos os outros procedimentos clássicos mais fáceis e que são até o grosso da cirurgia são elegíveis. Geralmente também implica haver algum tipo de apoio familiar, e quando não é familiar, pessoas de suporte que no domicílio possam vigiar a pessoa que foi submetida à cirurgia de ambulatório e também não terem comorbilidades muito complexas. Por aqui entenda-se, não tenham doenças associadas que sejam de difícil controlo, que isso implicaria então a admissão hospitalar para nós podermos vigiar com um pouco mais de cuidado a evolução dessas outras doenças. Às vezes não é pela doença pela qual a pessoa é operada, é sim pelas outras doenças que podem descompensar-se no decorrer da intervenção cirúrgica. Desde quando é que a cirurgia do ambulatório existe na Unidade Local de Saúde, especificamente aqui no Hospital de Porto Alegre? Desde quando é que está implementado no nosso hospital? Então, penso que aqui funciona desde 2011 e mais a sério que se tem conseguido alguns números a partir de 2016. Pronto, eu cheguei ao serviço em 2021 e desde aí, portanto, havia só uma enfermeira na cirurgia do ambulatório, mais ou menos, e conseguimos, através dos colegas de toda a equipa de cirurgia ala esquerda, complementar a cirurgia do ambulatório. Tem-se vindo, ao longo do tempo, com um aumento grande do número de doentes que são propostos para este tipo de cirurgia, visto que isto não era suficiente. Precisávamos de uma equipa integral para este tipo de serviço. E este mês conseguimos finalmente, também à custa da equipa de cirurgia da ala esquerda,
conseguir 3 elementos para completar um horário, pelo menos até às 20 horas, para poder acompanhar os doentes que ficam na cirurgia do ambulatório, que geralmente é até essa hora que vai, excluindo os doentes que têm que ficar de pernoita. Então podemos assumir que a cirurgia do ambulatório é um serviço em crescimento, com muitas vantagens, certamente também desvantagens, mas podemos assumir que está em crescimento na nossa unidade local de saúde, com um investimento muito próprio dos profissionais que também trabalham aqui. A enfermeira Paula tem sido um elemento muito dedicado a este serviço. Querem-nos explicar um bocadinho a sua área de intervenção? Como é que funciona este processo de admissão em cirurgia do ambulatório? Como é que vocês fazem? O processo de cirurgia de ambulatório começa lá está com a parte médica, quando fazem proposta cirúrgica, depois passa para a parte da enfermagem. Da parte da enfermagem, nós fazemos uma consulta de enfermagem, que começamos por ser sempre presencial. Tem algumas vantagens, nomeadamente acarreta alguns custos, é claro que sim, o nosso distrito é grande, já conseguimos colmatar aí de alguma maneira, mas acho que as vantagens conseguem superar. O doente, a família, que eventualmente o doente não vem sozinho, vem falar connosco, vem falar com o elemento que no dia a seguir o vai receber. Vai tirar todas as suas dúvidas, normalmente há muitas dúvidas em relação a como vai ser a cirurgia, apesar da equipa médica muitas vezes já ter explicado, mas vêm sempre com aquela, mas é mesmo assim, como é que vai ser a anestesia? É um grande receio dos nossos doentes, ainda não temos consulta de anestesia, sempre que o solicitado falamos com o anestesista e por normas temos também esse apoio, apesar de ainda não haver uma consulta formal de anestesia, mas todas essas dúvidas são retiradas ao nosso doente. Por isso aquele doente que vem muitas vezes nervoso porque nunca foi operado, não sabe o que vai acontecer, nós vamos lhe explicar todo o procedimento que vai ser feito. Vamos explicar o que é que vai acontecer, vai vir, vai estar connosco, vai ir ao blog, vai regressar e no dia a seguir, se mesmo assim tiver alguma dúvida, nós vamos telefonar às 24 horas e aí às vezes pode acontecer alguma coisa e a pessoa lembrar-se e nós vamos telefonar ao final do mês, isso também vai acontecer. É claro que o doente não vai embora sem levar toda a documentação necessária, desde relatório médico, baixa, a guia para fazer o penso, ou seja, tudo aquilo que o doente vai precisar no pós-operatório, a ideia é que isso seja tratado. E será a parte dos papéis. Depois temos toda uma parte dos ensinos. Não é? Nós temos que potenciar o nosso doente para estar preparado em casa, saber o que é normal perante esta cirurgia acontecer isto e o que não é normal, não sendo normal, imediatamente nos vai ligar. Não é? Vai ligar, vai ir à urgência, ou seja, o doente é potenciado, ou seja, é educado em tudo o que pode acontecer e o que não pode. A enfermeira Paula, eu gostaria de saber, porque eu sei que as novas tecnologias também nos permitem isso, vocês fazem uma primeira consulta por videochamada, correto? Ou seja, as pessoas quando vêm até vós, no dia combinado, pelo menos já é uma cara conhecida. Normalmente os enfermeiros, certo? A enfermeira, os enfermeiros são, normalmente quem faz a consulta prévia será depois quem estará no dia, ou algum outro colega, portanto também não vêm sem conhecer ninguém, não é? Há uma proximidade. Sim, o que é que aconteceu? O ano passado, percebemos, nós instituímos o inquérito de satisfação e um dos dados que nós recolhemos, vimos que efetivamente muitas pessoas são de Ponte Sur, que é uma das zonas mais distantes do nosso distrito. Tentámos arranjar uma solução para essas pessoas, porque é quem faz uma viagem maior, quem tem gastos maiores. Então, instituímos uma coisa que é a cirurgia de ambulatório mais perto, ou seja, nós, em articulação com todos os centros de saúde, isto é Porto Alegre, não é? Porque é Porto Alegre, as pessoas, é mais fácil virem, aliás, já estão em Porto Alegre, vêm ter connosco e aí é presencial exclusivamente. Com estas pessoas que são das várias zonas dos centros de saúde. À exceção de Elvas, porque Elvas também tem cirurgia de ambulatório, também tem a sua unidade, apesar de termos alguns doentes de Elvas, mas por norma os doentes de Elvas vão para Elvas. Instituímos foi um projeto que nós desenvolvemos, cirurgia de ambulatório mais perto, em que fazemos por teleconsulta, ou seja, fizemos a articulação com os centros de saúde, temos lá um elo de ligação nos vários centros de saúde, o doente, em vez de vir a Porto Alegre, fazer essa deslocação, dirige-se ao centro de saúde da área de residência. Lá vai ter alguém que o vai receber, faz a ligação por videochamada, pelo Teams, por aquilo que estiver disponível e que seja mais fácil dos profissionais que lá estão também aceder. Todos os ensinos, depois que nós fazemos a consulta de enfermagem a partir de Porto Alegre, todos os ensinos, os folhetos, as esponjas, porque tem que fazer um banho pré-operatório, é-lhes fornecido no centro de saúde. É claro que depois há o comentário, quando a pessoa regressa,
É a enfermeira que estava lá. Portanto, já têm... têm... acabam por nos associar, mas exatamente. Agora ao vivo. Já é alguém que conhecem. Sim, acabam por ter na mesma uma pessoa de referência e já vêm mais calmos, porque eu conheço, não venho ao desconhecido. Claro, a parte visual ajuda. Doutora Filipa, quais é que são as especialidades que estão a ser realizadas através da cirurgia do ambulatório? A cirurgia geral tem que começar pela minha, não é verdade? Claro. Também urologia, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A oftalmologia sempre foi, na verdade, de ambulatório. Portanto, a Unidade Local de Saúde já tem uma carteira bastante aceitável, com muitas especialidades que, se calhar, de outra forma, também seria mais complicado dar à nossa população, não é? Só fazer uma pequena, não é correção, é uma adição. Consulta de anestesiologia existe, instituída na instituição. Não é para todos os doentes. Deveria ser, mas não há capacidade de resposta. Então, cabe a nós, os clínicos que propõem as cirurgias, perceber os doentes que devem ter consulta de anestesiologia. E esses doentes têm. Então, por regra, tendo em conta aquilo que expliquei de início, geralmente os doentes de ambulatório são doentes sem grandes patologias. Portanto, grande parte destes doentes, ou a grande maioria, não precisam da consulta de anestesiologia, excepto quando nós identificamos essa necessidade. E aí têm. Por regra, tem sido por teleconsulta, porque é a capacidade que conseguimos ter, mas vamos desenvolver isto no futuro. Saindo aqui um bocadinho da nossa área, da vossa também, a pediatria também tem algumas cirurgias de ambulatório. Podíamos falar só, um bocadinho só, pelo menos, para tranquilizar aqui mais esta população, os pais destas. Sim, estas crianças, eu penso que elas, a nível das colegas de pediatria, também fazem a consulta pré-operatória. Fazem, são acompanhadas pelas colegas depois também no pós-operatório. É um processo que também está a ser... Muito bem, está tudo a ser desenvolvido, não é? E ficamos todos muito mas contentes a gente a ver com... os nossos números, e quando pedimos os números das consultas de enfermagem, vimos que há muitos colegas, portanto, que os números das consultas pré-operatórias a nível da pediatria estão a aumentar bastante também. Isso é ótimo. Eu sei que vocês têm um questionário, um breve questionário, após o procedimento de satisfação. Querem partilhar o que é que a grande maioria dos nossos utentes, às vezes até mais a família, o que é que apontam do que mais lhes agradou? Sim, o questionário é respondido, pode ser pelo doente, pelo familiar, ou até familiar ou amigo, pode ser respondido. As questões têm a ver com as condições físicas da cirurgia do ambulatório, têm a ver com os profissionais, a maneira como foram recebidos, como é que é feito o ensino, e temos tido resultados muito bons logo no primeiro ano, ao nível dos 90% de satisfação, de bom e muito bom. E efetivamente as pessoas querem ir para casa, não é? Exato. Sim, porque tivemos muitos anos com este paradigma de uma cirurgia. Sim. Portanto, de uma maneira geral, podemos dizer que a cirurgia do ambulatório está em desenvolvimento, será o futuro, eventualmente, de grande maioria das intervenções. Dar-vos os parabéns e agradecer também em nome da Unidade Local de Saúde e da nossa população por desempenharem este serviço e estarem empenhadas também em fornecer este serviço à população. Também sei que são equipas muito motivadas. A Filipa, porque é a parte coordenadora da parte médica, não é? É muito importante. A enfermeira Arminda, gestora, e a enfermeira Paula, muito obrigada. Obrigada a nós. E vamos nos vendo. Obrigada. A Saúde que se ouve está de volta na próxima terça-feira. Pode recuperar este e outros episódios do nosso podcast no site da Rádio Porto Alegre, Spotify e nas redes sociais da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. A Saúde que se ouve, o podcast da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo. Porque ouvir é um passo para viver melhor. O nosso valor, a sua saúde.